Segunda-feira, dia 11 de novembro. Tudo bem com você? Aqui é o Jardel Barros e a gente está em mais um dia de estudo aí do nosso guia de estudo da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina. A gente está estudando esse trimestre aí, né, os temas do Evangelho de João. E nessa semana a gente está estudando Bem-aventurados os que crerem, falando da importância das pessoas que testemunharam de Jesus, do amor dele, né, da missão dele aqui na Terra. E a gente fazendo esse paralelo com a vida de hoje, né? Como é que a gente pode ser testemunha de Cristo, né? Colocar aí também as nossas ações, nossos pensamentos em prol do cristianismo que Jesus deixou aqui como exemplo. E aí, na segunda, a gente vai falar do testemunho de Maria. Então fica comigo logo após a vinheta. Beleza? Vamos lá então, né? Então aqui, segunda, dia 11 de novembro, testemunho de Maria. E aqui é um resumo, sempre pego aqui do Eduardo Arada aqui, né? Essa imagem que ele faz resumindo o estudo do dia aí. Então, um tema recorrente em João é que Jesus sabe identificar o que há no íntimo das pessoas. Está lá em João, capítulo 2, 24. Na festa organizada por Simão, né? Lá em João, capítulo 12, do verso 1 ao 8, fala dessa história, né? Duas pessoas passaram pelo crivo de Jesus. E aqui tem lá Judas, aquele que roubava dos outros de forma egoísta. Está lá em João, capítulo 12, no verso 6, essa afirmação. É o traidor. E Maria, aquela que primeiro honrou Jesus para o sepultamento. Está lá em João, capítulo 12, do verso 7 e 8, com um perfume ali de nardo, né? Um perfume caríssimo, a gente vai ver isso aqui, né? Lembrando aqui do grupo que eu faço parte lá da Infolição. E aqui isso me chama muita atenção no guia de estudo físico, até marquei aqui comentário também da profetisa Ellen White, né? Aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, da Casa Publicadora Brasileira. A gente fala que é uma profetisa, né? Uma das personalidades aí conceituadas dos Estados Unidos. Trouxe esclarecimentos sobre muita coisa da Bíblia, fortalecendo e dando uma visão ampla, né? Que ela recebeu de Deus, a inspiração divina e visões também. E aí olha o que ela diz aqui, ó. A perfumada oferta que Maria pensara em oferecer ao corpo inanimado do Salvador, derramou-a sobre ele vivo. Então Maria estava aguardando, esperando colocar. Ela sabia da profecia, né? Ele iria se tornar rei, iria ser o Cordeiro de Deus, ia ser sacrificado. E ela estava se preparando para embalsamar e fazer com esse perfume quando Jesus estivesse morto. Só que aí ela decidiu derramar enquanto ele estava vivo. Ele falou, sabe de uma, vou botar ele vivo aqui, porque ele merece, né? E aí ela coloca aqui, ó, o que Ellen White trouxe. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Então tá falando aqui que só ia dar um cheirinho ali no túmulo, Jesus morto, né? Mas naquele momento, ela fazendo aquilo ali, porém, ia alegrar o coração de Jesus com a certeza de sua fé e do seu amor. Então vamos falar um pouquinho disso aqui, tá bom? Então, uma ilustração aqui, uma história real, pra gente sempre estar trazendo aqui, né? A aplicação da lição. Um escultor famoso quis esculpir num bloco de mármore o rosto de Jesus. Para isso, leu os evangelhos várias vezes até ter bastante consciência de quem Jesus fora na realidade. Então ficou lendo ali, lendo para tentar enxergar a personalidade, né, o caráter, a essência de Jesus. Depois disso, ele passou vários anos esculpindo o rosto de Jesus. Quando havia terminado a obra, a face era tão perfeita que combinava as emoções de amor e tristeza com tanta precisão que os visitantes se emocionavam ao contemplá-la. Tornou-se esse busto um objeto que testemunhava de Jesus de forma indireta. Mais tarde, pediram ao escultor que fizesse uma estátua da deusa Vênus, e ele recusou-se, dizendo, depois de olhar a face de Jesus por tanto tempo, você acha que eu vou conseguir agora colocar meus olhos em uma deusa pagã? Então, fica aí essa experiência aí, né? Quem tem a experiência viva em Cristo já não consegue, né? Obedecer ídolos, tomar o nome de Deus em vão, fazer besteira, desobedecer, né? Enfim. Um testemunho a favor da messianidade de Jesus contava muito no seu ministério, tão conturbado e cheio de oposição do diabo e seus instrumentos humanos. A gente vê sempre ali os fariseus, os escribas, né? As pessoas ali distorcendo, querendo pegar Jesus pelo pé, né? Não reconhecendo, dizendo que ele estava blasfemando, não reconhecendo a divindade dele. Mesmo apesar dos milagres e das declarações, né, dos testemunhos que a gente está estudando aqui de várias pessoas, né, que não foi combinado, de várias crenças, origens, perfis, personalidades e caráter diferentes, né? Por isso, quando Jesus foi no banquete oferecido por Simão, curado de lepra em Betânia, ou seja, uma das pessoas que receberam o milagre, né, fez ali o banquete, e em gratidão pela ressurreição de Lázaro, então Lázaro estava ali também, tudo estava coordenado para ser uma ceia totalmente normal entre todos.
Então, uma confraternização ali. E no guia físico traz isso, né? 7 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Maria, Marta e o irmão delas, Lázaro, a quem havia ressuscitado. Simão, que tinha sido curado da lepra, organizou uma festa em gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. Marta estava servindo e Lázaro estava sentado à mesa com os convidados. Isso aqui está lá em João, capítulo 12, verso de 1 a 8. Estou contando aí todo esse cenário aí. E aqui vem uma pergunta, né? Segunda pergunta da semana, o guia de estudo faz. Qual foi o significado das ações de Maria? Aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é? Está lá em João, né? Então, qual foi isso? Eu peguei aqui, o professor brasileiro traz isso aqui no guia fácil, né? Lição fácil. Pergunta aqui, ó, como a atitude de Maria se tornou um testemunho de quem Jesus era? E aqui está lá no verso, né? Capítulo 12 de João, verso 1 a 3. Então aqui, ó, foi Jesus 6 dias antes da Páscoa, em Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu, ou seja, um perfume caríssimo, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Olha o que Judas, o temperamento, a essência da pessoa, né? Por que você não vendeu isso, Maria? Né? Esse unguento, esse perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ou seja, você está gastando isso aí com Jesus. Por que você não vendeu isso? Só pensava em dinheiro, né? E dá aos pobres. E aqui ó, vem a próprio verso na Bíblia dizendo, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, a visão tipo assim, caramba, tá gastando isso aí, eu vou pegar, porque... e aí deu a desculpa do pobre, né? E aí Jesus deu a resposta, né? Deixai-a, ou seja, deixe Maria quieta aí, para o dia da minha sepultura aguardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então falou, olha, pobres vocês vão ter sempre, né? Mas eu que tô aqui, né? Só vai ter agora. Então deixa ela aproveitar, falando aí de como às vezes a gente quer, né? Com um olhar errado, né? Distorcido, fazer as coisas até dando justificativas pífias. É pro pobre, tô ajudando isso e aquilo, e perde a essência de adorar a Deus, de estar com Jesus, né? Às vezes tem muita gente que fala, eu faço isso, dou aos pobres, dou isso, mas não obedece, não tem uma comunhão com Cristo. E aqui essa história deixa essa relação, né? Não adianta Judas ali da boca para fora, era melhor ter vendido e dar aos pobres isso aí, do que gastar aqui, né? Mas, ou seja, às vezes tem gente que está colocando outras coisas à frente de Cristo, à frente de Deus, e não pode, né? Tem que estar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, tanto é que Deus fala, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive até acima dos pobres, acima dos necessitados. Então, quem não ama a Deus, tá errado. Aí depois é que ele fala de amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Então, primeiro tem que amar a Deus. E nesse momento aqui, Judas não amava nem a Deus, nem a pobre nenhum, ele estava buscando era o dinheiro para ele, né? Então, explicando aqui a resposta, né? Como é que a atitude de Maria se tornou um testemunho? Ao ungir Jesus, ela agradeceu a Cristo por ter lhe perdoado os pecados, ressuscitado Lázaro e ainda testemunhou de que Jesus seria preparado com bálsamos e especiarias no seu sepultamento, após ser retirado da cruz. Então ela falou ali, né? A gente vai esmiuçar, detalhar mais isso aqui. Um comentário aqui do professor brasileiro. No tempo de Jesus, algumas coisas não poderiam ser desperdiçadas, tais como alimentos, dinheiro e um bom perfume. Eram coisas essenciais e que motivou da parte de Judas uma expressão de preocupação aparentemente com os pobres. Mas Jesus, que conhecia o coração de Judas, o repreendeu, porque o ato de Maria era um prenúncio de preparação para o sepultamento dele. Maria usou o perfume por gratidão a Jesus por ter perdoado seus pecados e por ter ressuscitado seu irmão Lázaro. A gente viu isso, né? Jesus viu na atitude de Maria um testemunho eloquente do conhecimento que ela possuía da missão do Messias de entregar-se pelos pecados do mundo e ser sepultado. Jesus elogiou a bela atitude dela. João faz questão de mostrar a sabedoria de Jesus, de conhecer os pensamentos e as intenções dos corações, né? Por isso que a Bíblia fala que não julgueis para que não sejais julgados, né? Que só Deus, Jesus é que sonda o coração de cada um. Por isso que apesar dos erros, das falhas, do pecado, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele pecou, errou, mas ele sabia a essência que estava no coração de Davi, o arrependimento genuíno. Então aqui deixa claro que Jesus discerniu os pensamentos ambiciosos de Judas, revelou os pensamentos de Simão, curado de lepra, que condenou a atitude de Maria e de Jesus em permitir aquela cena aparentemente constrangedora. Jesus conheceu até os pensamentos de Maria em ungí-lo tanto como um futuro rei, como o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por todos. Então aqui a escritora Ellen White, mais uma vez a profetisa, coloca: Maria amava a seu Senhor, havia-lhe perdoado os pecados, que eram muitos,
e ressuscitara dos mortos seu irmão muito amado. E ela entendia que nada era demasiado caro para conferir a Jesus, né? Quanto mais precioso fosse o unguento, melhor poderia ela exprimir a gratidão para com seu Salvador, dedicando-o a ele e preparando-o para o momento de seu sepultamento. Jesus elogiou sua atitude de amor. Isso está lá no livro Histórias da Redenção, página 208, da escritora Ellen White. E aqui, para a gente finalizar, já que estamos falando de Ellen White, um comentário também falando, Ellen White, nos escritos dela, deixando claro aqui, ó, as visões, as inspirações que ela teve para nos dar uma luz maior sobre o que a Bíblia está trazendo dessas histórias, né? Que muitas vezes acabam a nossa compreensão sendo limitada. E o profeta vem para isso, para esclarecer, para dizer o que Deus queria transmitir para a gente de forma mais clara, né? Aí Ellen White coloca, ó, fui transportada à ocasião em que Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos. Satanás tinha enganado Judas e o levara a julgar ser ele um dos verdadeiros discípulos de Cristo. Seu coração, porém, sempre tinha sido carnal. Tinha visto as obras poderosas de Jesus e com ele estivera no decorrer de seu ministério, deixando-se convencer pelas provas esmagadoras de que ele era o Messias. Porém, Judas era mesquinho e cobiçoso. Ele amava o dinheiro. O grande problema, né? A cobiça, né? Não cobiçarás, mandamento de Deus. E outro, ó, amor ao dinheiro, né? Então o dinheiro não é problema, o problema é amar o dinheiro sobre todas as coisas, né? Ele amava o dinheiro. E ela diz aqui, ó, com ira, com raiva, Judas deplorou o uso do precioso unguento derramado sobre Jesus. Tipo assim, caramba, como é que desperdiça esse dinheiro aí? O amor era tanto que ele ficou agoniado vendo o dinheiro sendo jogado fora ali, né? Segundo ele, para ungir Jesus, né? Ou seja, o dinheiro para ele valia mais do que Jesus, né? Que era o Salvador, o Messias. E ele sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então imagina como onde estava o dinheiro no coração dele, né? Maria foi uma repreensão incisiva à sua disposição para a cobiça. O caminho estava preparado para que a tentação de Satanás encontrasse fácil recepção no coração de Judas. Primeiros Escritos, o livro de Ellen White, página 160. Com grande sacrifício, Maria havia comprado um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, muito precioso, está lá em João capítulo 12, isso, verso 3, para com ele ungir-lhe o corpo, mas agora muitos diziam que ele seria coroado rei. Sua tristeza se transformou em alegria e queria ser a primeira a honrar seu Senhor. Quebrando o vaso de unguento, derramou o conteúdo sobre a cabeça e os pés de Jesus, e depois ajoelhou-se, chorando, umedecendo com lágrimas e enxugando-os com os longos cabelos soltos. Maria não tinha completa noção do significado do seu ato de amor, não podia responder aos seus acusadores, não saberia explicar por que havia escolhido aquela ocasião para ungir a Jesus. O Espírito Santo tinha planejado por ela, e ela obedecera aos seus impulsos. Então, tudo isso aí foi obra do Espírito Santo para mostrar e dar testemunho para a gente também, né? Às vezes a gente quer reconhecer e valorizar quando a pessoa já morreu, né? E esse exemplo aqui de Jesus fica muito claro, de Maria. Ela estava se preparando para levar depois que ele morresse para fazer ali o embalsamento, o unguento. E aí ela fala naquele texto que a gente viu antes, né? O que é que adianta ali ia perfumar ele, né? Morto, inanimado, o corpo ali ia ficar só o túmulo cheiroso. E aí? Eu prefiro fazer aqui ele vivo. Então, que fique essa mensagem para a gente, que a gente possa honrar, reconhecer, valorizar enquanto as pessoas estão vivas, né? Porque vai trazer alegria e o reconhecimento do amor que a gente tem, ao invés de esperar falecer para homenagear depois que já morreu, né? Então, o Espírito Santo planejou tudo isso aí. A inspiração não se detém para dar o motivo. Como uma presença invisível, ela fala à mente e move o coração para agir. Ela é sua própria justificativa. Então, o Espírito Santo aí que moveu Maria a fazer aquilo ali. Então, Cristo explicou a Maria o significado de seu ato e com isso deu a ela mais do que havia recebido. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, disse. E aí Jesus falou, né? Ela o fez para o meu sepultamento. Está lá em Mateus 26, 12. Como o vaso de alabastro foi quebrado e encheu toda a casa com a sua fragrância, assim Cristo morreria e seu corpo seria quebrantado, mas ele se levantaria da tumba e o perfume de sua vida encheria a terra, né? E aí tem as versos na Bíblia que falam que Cristo é o bom perfume, né? Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Efésios 5:2, né? E aí tem lá essa orientação, essa explicação aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 444 a 446. Deus sabe sempre muito melhor do que nós, né, exatamente o que é necessário para o bem de seus filhos. E nos guia como escolheríamos ser guiados, caso pudéssemos discernir o próprio coração e ver nossas necessidades e perigos como Deus o vê. Então, Deus sabe de tudo, né? Por maior que sejam os nossos planos, os nossos sonhos, o plano e o sonho de Deus é maior. Caso nele confiemos e lhe entreguemos nosso caminho,
Ele dirigirá nossos passos no caminho que nos levará à obtenção da vitória sobre toda a má paixão e todo traço de caráter que discorda do caráter de nosso modelo divino. Nossa alta vocação, 6 de novembro. Então, testemunho vivo de Maria, né, dando exemplo prático de como a gente deve ser testemunhas também de Cristo aqui nessa terra em tudo, né? Então, que a gente fique aí com esse aprendizado, que não sejamos como Judas, colocando outras coisas além, né? As riquezas desse mundo, os bens materiais, a distorção do que a gente coloca como valor no nosso mundo, do que de fato merece a nossa atenção, o nosso valor, né? Que é Jesus Cristo, a vida eterna e o amor, sobretudo, a Ele e a Deus, tá bom? Então, essa é a mensagem do estudo de hoje, né? Comenta aí o que é que você achou e eu te aguardo no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.